do seu presente e já tem atrás deles um passado. Quer dizer, se você tem um projeto, você sabe quando você teve esse projeto, há quanto tempo você o está alimentando, tá certo? Mas você não sabe se vai conseguir realizá-lo ou não no futuro, porque o futuro é contingente. Contingente é aquilo que pode ser ou pode não ser. Mas mesmo a história do seu plano, tá certo? Como ela já transcorreu, ela já é imutável. Porque se você teve uma ideia quando você tinha 15 anos de idade, você não pode mudar isso. Você não pode fazer com que essa ideia tenha aparecido aos 7, ou aos 5, ou aos 93. Você teve a ideia naquele dia e não pode dester essa ideia. Você não pode anular aquele passado. Ou seja, mesmo os planos de futuro têm a sua história passada e essa história não é mutável. Ela pode ser esquecida, ela pode ser distorcida, tá certo? E ela pode, até certo ponto, ser reinterpretada conforme você vai amadurecendo, tá certo? Mas isso não vai mudá-la substancialmente. Agora, na perspectiva revolucionária, todo o passado está se encaminhando a um futuro hipotético. Aí tem uma pergunta aqui. Aqui tem uma pergunta. Todo jovem não é naturalmente revolucionário? Esse senso comum está errado? Quando ficamos mais velhos, não nos tornamos mais conservadores? Assim, a mentalidade revolucionária não seria um fenômeno nascido a partir do século XIV, mas inerente ao ser humano em qualquer época histórica? Bom, a pergunta já contém a sua própria resposta. Se o movimento revolucionário tem uma origem datável, quer dizer que ele não é um dado permanente, tá, na história humana. Tá certo? E, se ele fosse um dado permanente, a própria concepção do passado irreversível e do futuro contingente nunca teria existido, porque o passado é que seria contingente e o futuro é que seria, por assim dizer, irreversível. Porque essa é uma ideia que só aparece numa dada civilização, que é a civilização europeia, a partir de um certo momento. Tá certo? Em segundo lugar, não me parece, de maneira alguma, que os líderes e os condutores do movimento revolucionário sejam jovens. Isso seria absolutamente impossível. São velhos que concebem isso. Tá certo? Pelo menos são homens maduros. E se você pegar, vamos dizer, a atividade de Lenin quando ele tinha 20 anos é irrelevante, mas aos 40 ela se tornou importante. Tá certo? E Stalin também. Né? E Mao Tse-tung. Né? E quanto mais velhos ficam, mais poderosos se tornam. Tá certo? Então, eu acho que a idade biológica, vamos dizer, a analogia entre juventude e mentalidade revolucionária é ela própria um elemento da mentalidade revolucionária. Ela é um dado do discurso revolucionário, é uma falsa analogia biológica. Tá certo? Se as massas de militantes revolucionários são colhidas principalmente entre os jovens, tá certo? É justamente porque os velhos precisam deles. Eles não podem agir por si mesmos, eles precisam de uma massa de manobra e, evidentemente, os jovens, pela sua própria inexperiência em cultura, são os mais fáceis de você ludibriar e manipular, mas os jovens não são o fator ativo do processo. Eles são apenas um instrumento, sempre são um instrumento. Tá certo? Então, esta falsa analogia biológica, como muitas outras que vão surgir mais tarde, que vão constituir toda o imaginário, né, da ideia revolucionária, tudo isso está dentro do movimento revolucionário, faz parte dele, que não são realidades permanentes da vida humana, são dados puramente ideológicos. Né? Tem outra pergunta. Eu faço uma pergunta que sentido contrário da anterior. Num blog talk recente, você comentou sobre uma pesquisa publicada pelo Washington Post, no qual se comprovou que o ser humano prefere a segurança do senso comum, mesmo quando é mentiroso, do que o confronto com a verdade. Tomando isso como verdadeiro, não seria um contrassenso haver um movimento revolucionário desde o século XIV? Como explicar essa contradição, esse fenômeno revolucionário da constatação científica citada? Note bem, o que o movimento revolucionário faz é essencialmente tentar modificar o senso comum. Quer dizer, aquele estado de espírito que é compartilhado por
por revolucionários é transmitido ao conjunto da sociedade através dos meios culturais. Tá certo? E, naturalmente, à medida que ele vai conquistando círculos cada vez maiores de participantes conscientes ou inconscientes, ele mesmo se torna o senso comum. Quer dizer, o senso comum de hoje em dia, como se vê pela própria pergunta anterior, ele é fortemente determinado pelas ideologias revolucionárias. Agora, é importante entender que eu estou afirmando taxativamente que a unidade do movimento revolucionário não pode ser apreendida ao nível dos discursos ideológicos, ou das estratégias, ou das propostas políticas concretas. Ele tem de ser apreendido no nível de uma estrutura de percepção permanente que permanece estável ao longo de toda a história do movimento revolucionário e que, de certo modo, o define, e que por isso mesmo é o padrão da sua unidade. Então, essa estrutura ela é marcada por uma série de diferenças específicas. A primeira diferença é esta mutação na percepção do tempo. Então você vai ver que a tendência de explicar o passado em função de um futuro hipotético dado como certeza ou como premissa, que entre o século XIV e XV é uma novidade absoluta, tá certo? Começa a se tornar uma coisa cada vez mais comum. A própria ideia geral do progresso, que não implica um ponto de chegada determinado, é isso. Quer dizer, a pessoa supõe que amanhã vai estar melhor do que hoje. E esta suposição orienta a visão que ela tem do passado, quando na verdade ela não sabe. Por exemplo, é muito comum você ver hoje, impregnada na cultura, a ideia de que a famosa ideia expressa pelo Benedetto Croce, que é uma ideia errada, a meu ver, de que a história é a história da liberdade, de que a liberdade das pessoas vai crescendo com o tempo, de que esse processo, por exemplo, de expansão dos direitos humanos, etc., vai ampliando a liberdade das pessoas. Eu digo, olha, isso é assim se você olhar só do ponto de vista jurídico, mas se você olhar não só do ponto de vista da mutação jurídica existente, isso é, dos novos direitos que surgiram, mas se você olhar do ponto de vista da distribuição efetiva do poder e dos meios de ação à disposição de quem tem o poder, ao contrário, a liberdade se restringiu muito. Quer dizer, o Estado moderno, por exemplo, ele tem meios de controlar a vida do cidadão para muito além daquilo que os tiranos da antiguidade poderiam sequer imaginar. Por exemplo, o controle da sua vida privada. O que você pode dar para o seu filho comer, o que não pode, o que você pode falar, o que você não pode, né? Isso aí são meios de ação que foram crescendo e dando à autoridade, né, instrumentos de controle muito acima das ambições de Átila Uno, Júlio César, Gengis Khan, etc, etc. Então, nesse sentido, a história é a história da tirania e não a história da liberdade. Não é isso? Então, a ideia da história como história da liberdade é baseada na ideia de um futuro hipotético, futuro de tipo liberal, como concebia Croce, tá certo? Que terá, então, que sendo o objetivo da história, é ao mesmo tempo o fundamento de toda a sua explicação. Ora, à luz de um exame objetivo da estrutura do tempo, o que nós sabemos é que nós não sabemos qual é o futuro. Ora, em primeiríssimo lugar, por um motivo muito simples. Eu não posso saber qual é o sentido objetivo da história, porque eu não sei quando a história vai terminar. Eu posso saber qual é o sentido final de uma tragédia de Shakespeare, porque tem um último ato. E nesse último ato tem uma resolução. Não é isso? E você sabe mais ou menos qual é a duração da peça. Agora, a história humana, quem sabe como vai terminar? Quando vai terminar? Ninguém sabe quando vai terminar. E se você não sabe quando será o fim, não tem sentido você querer distinguir o que foi meio e o que foi objetivo. Tudo aquilo que é tido como objetivo de um certo movimento histórico se torna meio para o movimento histórico seguinte. Está entendendo? Então, não há, por assim dizer, começo, meio e fim. O fim é uma mera hipótese e você não sabe quando ele vem. Portanto, você não sabe se o que acontece no mês que vem será o fim da história ou será mais um capítulo da história. De uma história que terá, então, um outro fim mais adiante. O qual fim, quando chegar, também talvez não seja fim, e seja mais uma continuação.
Então, a ideia de uma estrutura do tempo voltada à consecução de um objetivo pré-determinado é uma noção falseada na base. Nós sabemos apenas que a história continua. Este é um dado permanente da condição humana. Você está vivendo uma história que você não sabe quando termina. Você não sabe nem quando termina a sua vida pessoal. Quanto mais a vida da espécie humana. A estrutura do tempo é, quando voltado para o futuro, uma estrutura em aberto, não é uma estrutura fechada. E se está em aberto, não pode haver um sentido da história. Está entendendo? Quer dizer, aquilo que, por exemplo, para uma geração foi o sentido dos seus esforços, é isso? Vamos supor que tenha sido realizado. Na geração seguinte, aquilo já não é o sentido, aquilo já é o estado de coisa que está sendo vivido por eles. E que eles, inclusive, podem julgar negativamente. Quer dizer, tudo aquilo que para a geração anterior constitui as mais belas esperanças, para eles é uma bela porcaria, porque eles estão dentro dela. E aquilo é simplesmente um estado de coisa, estado de fato. Mas, quando nós fazemos esta analogia, vamos dizer, do movimento revolucionário com a juventude, nós estamos caindo na mesma esparrela. A analogia biológica da história é falsa por quê? Porque a vida biológica humana tem uma duração predeterminada. Tem uma duração média predeterminada. Não é isso? E uma sucessão de fases que não são intercambiáveis. Você não pode ter a sua adolescência antes da infância. Tá certo? Você não pode ter a sua velhice antes da sua maturidade. Tá certo? Muito bem, pode ter a sua decrepitude, tá certo? Antes da infância, adolescência, maturidade, etc, etc. A não ser que você seja o Lula. Tá certo? Então, mas esse é um fenômeno supra-histórico. Então, isso quer dizer que nós podemos encarar a vida humana como um desenvolvimento em direção a uma certa realização que deveria ser conquistada assim, entre a maturidade e a velhice, tá certo? Porque nós sabemos que existe uma duração predeterminada, possível, duração máxima possível, mas na história nós não temos a menor ideia disso. A história é um processo em aberto. Então você até falar de sentido da história, tá certo? Não faz sentido. Né? Muito bem, então esta inversão do sentido do tempo é a primeira característica estrutural do movimento revolucionário. Esta inversão está presente desde aqueles movimentos messiânicos do século XIV, XV, XVI, até o Fórum Social Mundial. Esse é um dado permanente do movimento revolucionário. Quer dizer, com isso ele se distingue de tudo que aconteceu antes. Tá certo? Uma segunda inversão, tá certo? É a inversão moral. Por quê? Supõe-se que este futuro a ser realizado represente a justiça e o bem. Tá certo? Porém, ele não pode ser realizado por meio da justiça e do bem. Ele tem de ser realizado por meios político-militares usuais, ou seja, através do emprego de todos os meios violentos, cruéis e malignos necessários. Quer dizer, ninguém pode esperar realizar, vamos dizer, uma sociedade utópica passando a mão na cabeça de seus adversários e perdoando-os por seus pecados. Por exemplo, se os comunistas se lembrarem de que os capitalistas, né, são seus irmãos em Cristo e começarem a passar a mão na cabeça deles, tá certo? Eles não vão acabar com o capitalismo. Se você começa a perdoar os capitalistas, acabou o socialismo. Então, é necessário puni-los. E para puni-los é necessário matá-los, porque se você pune uma vez só, eles reincidem. Então é preciso acabar com eles. Então, a ideia de realizar o bem futuro, tá certo? A partir de uma imersão profunda no mal, que levado a um extremo transfigurará a situação e se transformará em bem no futuro, é uma ideia também inerente à estrutura do movimento revolucionário. Só que isso acaba tendo consequências muito mais profundas do que se imaginava à primeira vista. Por quê?
o bem que se imagina no futuro é definido segundo um critério moral